Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje o nosso programa será um pouco especial. Vamos falar sobre a reforma tributária, a PEC 45 de 19, que é feita na Câmara dos Deputados. Nosso convidado especial e amigo, Sérgio Presta. Obrigado, meu amigo. Você eu já te conheço, grande amigo, advogado tributarista, mas se apresente ao nosso assinante, por favor. Olá a todos, Sérgio Presta, sou advogado tributarista de direito societário. Fui durante mais de 6 anos membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, o CARF, Tribunal Administrativo Federal, e vim aqui trocar uma ideia sobre esse tema tão relevante para os empresários nacionais. Reforma tributária, o que acaba? Bem, Rica, vale a pena fazer uma pequena introdução antes. Fique à vontade. Essa reforma é uma reforma que vem do Parlamento e não do governo federal. O governo tem uma reforma pronta que diz que vai chegar depois da votação da reforma da Previdência e basicamente ela entra acabando 5 tributos, dentre eles 3 federais, sendo um imposto, que é o IPI, PIS e COFINS, que são contribuições sociais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Todos eles que são incidentes sobre o consumo, ou seja, sobre o faturamento da empresa. Tendo lucro ou não, eu tenho que fazer o pagamento desses tributos. E como é que vai ficar isso para que o nosso assinante entenda, o empresário entenda? É antecipação? Como é que vai funcionar isso daí? Porque a gente não aguenta mais pagar imposto. A Fiesp, você lembra, fez um negócio sobre imposto, não vão mais pagar o sapo. Porque, como é que fica? A questão de pagamento de imposto, isso vem desde a antiguidade. Sim, por isso que o nome chama imposto. Sim, se não fosse imposto, a gente não gostaria de pagar. Qual é a ideia da PEC 45? É trocar 5 por 2. O que é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo criar um IBS, que é chamado Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, e também criar um imposto seletivo de competência federal. Qual é a ideia deles? O IBS vai ter que ser regulamentado por lei complementar. Para isso, eu vou precisar ter uma reforma constitucional, ou seja, por isso que é uma PEC, sim, é um programa de emenda à Constituição. E essa reforma constitucional vai extinguir os 5 que eu falei e vai criar o IBS, que vai ser depois regulado por lei. Qual é a ideia deles toda? É simplificar. Onde? O que vai acontecer? Eu vou ter, como funciona no Simples Nacional, que os assinantes devem estar bem familiarizados, que eu tenho uma alíquota única, sim, uma única guia, e ali estão todas as repartições de cada ente do governo, o Estado, município e a União Federal. Vai funcionar da mesma forma. A ideia deles é essa, é criar uma simplificação. E por que isso é tão importante? Eu não sei se você sabe, hoje, para você fazer o pagamento, não é o dinheiro que você gasta com o pagamento, é toda a operação interna, toda a parte interna para fazer o pagamento, gerar a guia e pagar, você gasta em empresas de médio e pequeno porte algo em torno de 0,3 a 0,6 do faturamento. É o custo do que a gente chama de departamento fiscal. Porque eu tenho vários tributos, eu tenho, nesse caso, IPI, PIS e COFINS, e PIS e COFINS no Brasil hoje virou o que era o imposto de renda atrás. É um verdadeiro Frankenstein. Eu tenho crédito que dá direito a crédito, que não dá direito a crédito. Então as empresas vivem numa complexidade tributária e quem disser que está atualizado é mentira. Nós temos o ano passado uma média de uma norma tributária nova a cada 23 minutos. Pelo amor de Deus. Você estava atualizado até o dia anterior, porque essa coisa pode mudar e muda o tempo inteiro. Então qual é a ideia? É acabar com o ICMS, onde eu tenho hoje 27 legislações diferentes, e criar 27, uma para cada estado. Às vezes dizendo a mesma coisa, mas em lugares diferentes. Então eu tenho a obrigação de entender 27. Tem a famosa guerra fiscal entre os estados. Sim, isso a gente vê. Sim, que não vai acabar. Porque, veja, eu tenho hoje aqui, São Paulo é um grande polo consumidor e produtor. Para eu levar uma fábrica, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus, que há pouco tempo atrás o programa de incentivo foi prorrogado, eu tenho que ter um benefício. Porque não adianta eu pegar, transferir 5 mil quilômetros para ir, 5 mil quilômetros para voltar, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, isso sempre vai acontecer. Mas a ideia dessa PEC, que é em paralelo ao governo, isso foi uma iniciativa do parlamento que já estava lá, eles botaram para correr, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, usa como mote simplificar o sistema tributário, que isso é uma coisa que é louvável, e unindo esses tributos. O meu grande receio é que toda a premissa é uma só. Ninguém vai perder receita.
Pergunta de leigo, lógico. Isso evita sonegação? Não sei, eu estou perguntando, talvez, não sei se você tem a resposta. Veja. Porque o governo talvez quer, imagino eu, né, acabar com a sonegação, talvez para tentar arrecadar mais, porque a arrecadação caiu demais. Qualquer crise que aconteça no país, que vem desde o tempo do Império, a primeira coisa que você faz, você como advogado tributarista sabe melhor do que eu, é não pagar imposto. Sim. Com esses impostos seria o quê? Eliminar, não vou dizer eliminar, mas talvez diminuir. Não vai diminuir a carga. Não, a carga não, diminuir a quantidade de tributos. O que é que acontece? Quando eu começo a centralizar, veja, eu tenho aqui hoje cinco tributos. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Se eu centralizo tudo numa guia só, a possibilidade de não pagar, ela começa a ficar menor. Porque ou eu pago tudo ou não pago nada. Então eu começo... A chance de sonegação é bem menor. Reduz. O que é que acontece? A União Federal, ela tem uma máquina de fiscalização eletrônica muito maior do que, por exemplo, o município que está em Santo Antônio do Salto da Onça, no interior do Rio Grande do Norte, que cobre ISS. Se o pessoal não paga o ISS em Santo Antônio do Passo da Onça, e ninguém vai cobrar. Só que se essa guia do ISS está dentro de uma guia da União, se não pagar a União o aparelhamento da União ele é muito maior. Então, o que é que eles estão querendo? Qual é a ideia? É uma ideia que funciona meio como uma substituição tributária. Eu diminuo a fonte de pagamento para uma quantidade menor de atores, ou seja, eu posso fiscalizar muito mais fácil. Então, essa é uma ideia que isso aí não está de forma aberta. Isso é uma coisa que está no subliminar. Até porque essa proposta não é do governo. Não, sim, é da Câmara. É da Câmara, mas a proposta do governo também vai muito nessa linha. E o que ficou faltando nessa proposta, que está na proposta do governo, pelo menos no rascunho, é a questão de tributar os dividendos. Mas aí eu teria uma redução da alíquota da pessoa jurídica. Hoje a gente paga em média 34 na pessoa jurídica, isso é uma conta de padeiro. Sim. Iria se reduzir para 20 e iria pagar 15 sobre o dividendo. Aí você vai dizer, mas eu 34 estou pagando 35. Só que aí eu só pagaria do dividendo que eu efetivamente distribuir. Então seria uma fase. Mas voltando aqui à PEC 45, a grande ideia deles é fazer que o imposto que é pago, existe isso lá, pelas famílias mais pobres, ela volte através dos mecanismos de transferência de renda do governo. Como é que é isso? O nosso Bolsa Família, todo o programa de incentivo da agricultura familiar. Então, eu teria uma parte desse tributo com uma destinação específica. Não entendi ainda como é que eles vão fazer isso dentro do contexto da norma. Porque o que é que a gente tem hoje? Tributo não pode ter nenhuma atividade vinculada, o imposto. Sim. Só que pode ter a contribuição, como é o caso do PIS e da COFINS, ele tem uma destinação específica. Então, ele vai querer criar um novo tributo, o IBS, com a parte dele com a destinação específica. Eu ia perguntar, como é que se cria esse... Para criar o IBS vai ter que ser uma reforma constitucional. Então, qual é a ideia deles? Ele vai ter alíquotas que vão ser definidas pelo Tribunal de Contas da União. É isso aí, eu estou vendo que a coisa talvez não consiga funcionar bem. Terão que ser aprovadas pelo Senado Federal e para repor a renda dos tributos que foram substituídos. Ou seja, eu vou pegar 100 que eu arrecadava, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, jogo essa alíquota para cá e vou dizer como é que eu vou distribuir. Isso não vai dar uma guerra fiscal entre os estados? Não vai dar porque vai ser federal. O IPI, como é que o IPI funciona? O IPI é o ICMS federal. Não há guerra porque eu pago o IPI aqui, eu pago o mesmo IPI que eu vou pagar lá em Rondônia. Não tem como o Estado se meter. Sim. Esse vai ser dessa forma, ou seja, vai caber ao Tribunal de Contas da União definir as alíquotas. É aí que eu começo a ver os problemas dessa proposta. A Receita Federal, ela parte de um pressuposto que lei tributária boa é lei tributária velha. Por quê? Não entendi. Porque já foi questionado. Onde tinha problema já foi sanado. Então eu conheço, é igual um relacionamento de longo tempo. Eu conheço onde a coisa aperta. Então, lei tributária boa, lei tributária velha. Quando eu começo a mexer no mecanismo, por exemplo, São Paulo, a arrecadação forte de São Paulo é ICMS, que é um estado produtor. Aí, vamos voltar ao meu exemplo, a Rondônia, a Roraima. Eu vou começar a ter um problema aí, que se tudo vai ser arrecadado
para a União e ela vai repassar e diz, não, aí vai ter aquele problema da questão da autonomia dos estados. Não vai, porque isso o próprio banco vai fazer, ou seja, eu pego a guia e a guia já vai dividido para cada um, isso não tem o menor problema. A questão é como eu vou operacionalizar as alíquotas. Como eu vou equalizar uma cobrança que eu tenho em alguns municípios, que a alíquota máxima de ISS é 5, eu tenho alguns municípios que pagam 2, aqui pertinho, Barueri é isso. Sim, muita gente transferiu e tal. Isso, quebrou a cara, porque a Secretaria a Prefeitura de São Paulo disse, olha, mostra aí se você está realizando a operação lá ou não. Mas muitas empresas efetivamente mudaram a sede para Barueri. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Eu tenho um serviço de São Paulo que é tributado a 5, em Barueri é tributado a 2, que é a alíquota mínima permitida hoje. Então, falta esse conceito dentro do projeto, e eu li o projeto algumas vezes, algumas coisas têm problema de técnica legislativa, não tenho nada contra o deputado Baleia Rossi, acho que a proposta dele é louvável, mas a técnica legislativa no Brasil tem isso, faz muita referência, ou seja, se refere ao parágrafo 3º do artigo 5º da lei número tal, então você tem que fazer muita referência do que tornar uma coisa mais simples. A grande ideia era tornar o sistema mais simples. O sonho de consumo seria uma tributação no final de consumo. Isso não vai acontecer nunca, como é em alguns países. Mas a ideia é fazer um mix. Você chega comprar essa caneca, R$6, paga o imposto. O imposto tá a ideia do imposto único. Isso que não funciona em lugar nenhum no mundo, né? Isso seria mais uma jabuticaba. Sim, Seria mais uma jabuticaba que não funciona em lugar nenhum no mundo. A questão é que o IBS teria 3 alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal. E aí cada um poderia definir o valor da sua alíquota dentro de uma margem. Veja, quer dizer, eu vou de novo continuar quem trabalha com ICMS sofre muito com essas 27 legislações diferentes, eu vou continuar a ter essas 27 legislações. Isso é uma crítica construtiva ao projeto, que eu teria que ter ou uma alíquota federal e não ter uma banda de alíquota. Porque aí... Mas qual é a ideia dessa banda de alíquota também? Isso é uma inferência minha. É que eu possa, por exemplo, estado do Nordeste, onde eu precise aumentar a industrialização, eu uso a banda para cobrar menos e deixo os estados, como São Paulo, que já tem uma industrialização consolidada, aí ele cobra mais. Então, para poder incentivar, continuo tendo a guerra entre os estados. Presta, nós estamos chegando no final, mas eu quero te fazer a última pergunta. Isto vai dar certo? Da forma que está, não. Não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas como isso é um projeto que vai ter uma discussão ampla, inclusive hoje à tarde tem uma audiência pública na OAB de São Paulo, tem vários lugares que estão fazendo audiência pública para fazer uma depuração. Existe um projeto capitaneado pelo professor Eurico Sandi, muito interessante, que poderia ser ajustado nele. O ideal é que eles fizessem um mix, pegar o que é bom dos vários projetos e criar um projeto só. Existe um projeto capitaneado pelo professor Eurico Sandi, muito interessante, que poderia ser ajustado nele. O ideal é que eles fizessem um mix, pegar o que é bom dos vários projetos e criar um projeto só, desde que não seja um Frankenstein, mas criar um projeto para que possa efetivamente ter, premissa 1, ninguém vai perder receita. Premissa 2, eu vou simplificar o processo. Premissa 3, eu vou reduzir a tributação. Esse é o grande desafio da reforma tributária, que não sai esse ano. Até porque não temos tempo. Por conta da reforma da Previdência que está mais adiantada. Meu amigo, de verdade, obrigado de novo. Quero lhe dar o livro de presente. Muito obrigado, é uma honra. Eu quero te agradecer de coração, porque eu sei que é um tema difícil, não é fácil, mas você é o cara certo para falar sobre isso. Muito obrigado de coração. Seja sempre bem-vindo, que você é o cara. Estou à disposição. Obrigado. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site, empresafamiliar.com.br. Até a próxima.